Se você chegou até aqui, é porque ainda tem dentro de você uma fagulha que insiste em pensar. E pensar num mundo que lucra com pânico dói. Semana passada, o céu piscou diferente. E aí pronto, os conspiracionistas ficaram todos de pau duro. O 3L 2025 Atlas, um simples viajante interestelar, virou manchete de apocalipse. Para você que não sabe, o sistema Atlas, que vigia o espaço em silêncio, captou o objeto passando a cerca de 270 milhões de quilômetros do Sol. Longe o bastante para nem soprar poeira na gente, mas bastou isso para a internet acender suas tochas digitais. A NASA escondeu, é uma nave alienígena, fontes internas confirmam o fim dos tempos. As palavras mudam, o teatro é sempre o mesmo. O caos viraliza e o algoritmo agradece. A cada eclipse, a humanidade representa o mesmo espetáculo, o medo travestido de informação, a superstição com estética em 4K. Esse vídeo não vai ter nenhuma edição. Hoje eu quero focar apenas na mensagem. Quero convidar você a refletir um pouco comigo a respeito dela. Então pega o seu lanche favorito, se acomoda aí e vamos lá. A gente tem uma tocha para acender hoje. O sensacionalismo não precisa de dados, ele só precisa de coração acelerado. E o seu cérebro, viciado em dopamina, não resiste a um bom colapso existencial com trilha de suspense. A gente chama isso de curiosidade, mas na verdade isso aí é abstinência. Abstinência de calma, de silêncio, de tédio. O feed é o novo templo e a fé mudou de formato. Agora o apocalipse vem com thumbnail e microfone condensador de voz. O problema não é o céu ser vasto demais, é o medo de não estar no centro dele. Então, a cada vez que um corpo celeste aparece, a humanidade acende sua ansiedade coletiva e transforma o cosmos em palco do próprio ego. A curiosidade científica vira novela cósmica e a busca por sentido uma merda de um reality show de histeria digital. Mas o sistema Atlas não mente, ele só observa. E talvez isso incomode mais do que qualquer profetada. O universo não tá nem aí pra gente. Então a mente cria drama para preencher esse silêncio. É mais fácil acreditar que há um sinal escondido do que aceitar que somos irrelevantes demais para o meteoro sequer nos perceber. E é nessa ânsia de importância que o ser humano fabrica monstros nas estrelas. O medo vende porque ele faz você se sentir parte de algo grande, mesmo que esse algo seja uma mentira muito bem produzida. Hoje, sem telha, a proposta é simples: desacelerar o dedo antes do compartilhamento. Quando a vontade de mandar o vídeo do grande alerta vier coçando a tela, respira fundo. Se pergunta, isso é um dado concreto ou é só dopamina barata? Porque o novo analfabetismo não é de leitura, é de discernimento. E quem não aprende a duvidar vira microfone do pânico. Aqui a gente não cancela o mistério, a gente respeita. Não é sobre apagar o fascínio pelo cosmos, é sobre não transformar essa merda em seita. Então guarda essa tocha do conhecimento acesa. A diferença entre o curioso e o crédulo é que o curioso pergunta, o crédulo compartilha cegamente. E aqui entre nós, minha pequena centelha, eu prefiro te ver com a lanterna do conhecimento, com a tocha da curiosidade acesa na mão, do que com o dedo no reposte automático. O negócio do fim. Toda era tem seus profetas. A nossa tem canal no YouTube e link de afiliado. Eles não descem do monte com tábuas nas mãos como Moisés, mas aparecem nos conteúdos recomendados, com thumbnail de olho arregalado, voz pausada e uma frase de impacto que parece mais uma ameaça espiritual. A NASA não quer que você saiba disso. É o mesmo arquétipo ancestral, só que agora otimizado por algoritmo. O medo virou produto digital e o apocalipse um nicho de mercado altamente rentável. Cada eclipse é o lançamento. Cada rumor é um trailer, cada silêncio do espaço é oportunidade de engajamento. O mundo pode não acabar, mas enquanto o pânico render clique, ninguém quer que ele acabe. Vivemos a era em que o colapso tem patrocínio. Quando o caos viraliza, o faturamento sobe. A cada última revelação ou mensagem oculta dos céus, há uma aula de monetização disfarçada de profecia. O influenciador do medo domina a psicologia do desespero coletivo com a precisão de um publicitário. E no fundo é só isso que ele é, só trocou o produto. Em vez de vender cosmético, ele vende apocalipse em cápsulas emocionais. Ele sabe que o cérebro humano não resiste à promessa de segredo e ao gosto de pertencer a um grupo que sabe das coisas. É um marketing de elite imaginária. Quanto mais isolado do senso comum, mais valorizado o seguidor se sente. O tal do escolhido é o novo consumidor premium.
E o roteiro é sempre o mesmo. Primeiro vem a revelação chocante, depois a interpretação mística e por fim a chamada para ação. Compartilhe antes que apaguem. O detalhe é que ninguém apaga porra nenhuma. O que se apaga é o senso crítico de quem consome. A urgência é o grande anzol, o pânico é a isca, o engajamento, o troféu. O medo foi domesticado e colocado para trabalhar. Ele não se esconde mais em cavernas ou mitos, agora ele usa microfone condensador, luz de LED e legenda automática. Enquanto você digere a catástrofe que não veio, o criador já está preparando o próximo teaser do fim. O mais perverso é que essa economia do medo não se alimenta só de má fé, se alimenta da carência humana. O ser humano precisa acreditar em alguma coisa, e quando a fé na ciência parece fria e a fé nas instituições se dissolve, o terror se oferece como um substituto afetivo. É uma religião líquida, de autoplay infinito. O culto não precisa de altar, só de notificação. E lá está você, deitado na cama com o brilho azul da tela batendo na sua cara enquanto alguém promete respostas cósmicas em troca de atenção. A fé, agora, é uma rolagem eterna. E cada fenômeno estranho é uma nova temporada. Um cometa, profecia. Uma IA que fala demais, o anticristo em versão beta. Um apagão global, julgamento final com assinatura de provedor. O padrão se repete porque dá lucro, e o mais irônico é que quem lucra com o pânico sempre se apresenta como um grande desperto. É o paradoxo do medo moderno. Quanto mais você diz que acordou, mais profundamente sonha dentro do pesadelo que te vendem. No fim das contas, o apocalipse é um ótimo negócio, desde que nunca aconteça, claro, porque se o mundo realmente acabasse, o engajamento também acabaria. A tragédia precisa ser eterna para continuar rentável. Então, antes de compartilhar o próximo vídeo imperdível desses caras, lembra de uma coisa: ninguém que lucra com o fim quer que ele chegue de fato. O medo é o grande motor do espetáculo e a calma o inimigo da audiência. E a verdade, ela continua ali, tímida, quieta, esperando esse hype de merda passar. Porque a verdade não compete com o thumbnail e o silêncio não dá engajamento. Mas, minha querida centelha, o que paga a tua sanidade é o discernimento. E às vezes, o maior ato de rebeldia espiritual é simplesmente não clicar nessas merdas. O cérebro medieval com internet. O corpo evoluiu, o chip atualizou, mas o software aqui dentro continua rodando medo em versão beta desde a Idade Média. O cérebro humano é um dispositivo emocional com hardware ancestral e Wi-Fi moderno. Uma mistura desastrosa entre fogueira e notificação. Ele foi feito para fugir de predadores e não para ficar lidando com 300 alertas por hora. Só que agora, o predador é puramente simbólico. É aquele gancho que diz última hora. É o vídeo que promete a verdade que ninguém quer que você saiba. O instinto continua o mesmo, luta ou compartilha. A ciência explica isso de forma elegante. Quando algo imprevisível aparece, tipo um cometa, uma pandemia, uma inteligência artificial meio tagarela, o cérebro acende as sirenes antigas. A amígdala cerebral, aquele alarme biológico que salvava o homem das cavernas, hoje reage ao feed. É o mesmo circuito do pavor, só que aplicado a uma timeline. A diferença é que o tigre dente de sabre morreu, mas o clickbait sobreviveu. O resultado disso, a humanidade em estado constante de alerta, com cortisol servindo de Wi-Fi emocional. E o mais curioso é como a superstição se adaptou. Antes o medo vinha do trovão, agora vem do trend top. O homem medieval via no céu a ira divina, e o homem digital vê no algoritmo uma conspiração moderna. Mudam os deuses, mudam os profetas, mas o altar continua o mesmo. A grande necessidade desesperada de explicação, porque a incerteza dá mais medo do que o apocalipse. O caos é insuportável, a mentira reconforta. Então, sempre que a realidade fica complexa demais, a mente busca um enredo mais simples, mesmo que ele seja falso. O cérebro não quer a verdade, ele quer previsibilidade. E o algoritmo entendeu isso antes da psicologia. Ele serve medo em doses homeopáticas para manter o usuário em vigília constante. Cada notificação é uma microadrenalina, um sussurro primitivo dizendo: fica alerta, pode ser que dê muito ruim. O problema é que viver assim te transforma num vigia do nada. Cansado, cético e pronto para acreditar em qualquer coisa que prometa descanso. É por isso que as fake news soam tão reconfortantes, elas te devolvem a ilusão do controle.
O cérebro medieval com Wi-Fi é um animal em contradição. Ele acredita em astrologia, mas duvida de estatística. Acha que o universo manda sinais personalizados, mas ignora o rodapé da fonte. Ele medita com o aplicativo, mas entra em pânico se o servidor cair. É uma criatura que se julga racional, mas ainda reza pro algoritmo entregar. Seria muito engraçado se não fosse trágico. Porque o medo hoje não se propaga pela fogueira. Se propaga pelo botão de compartilhamento. Mas existe um detalhe que os profetas do pavor não contam. O mesmo cérebro que cria pânico é capaz de criar lucidez também. O problema nunca foi o instinto, foi o uso dele. Quando você observa o medo sem reagir, a amígdala cerebral se cala. O silêncio, esse recurso subestimado, é o que quebra o ciclo. Só que o silêncio não viraliza. O cérebro quer ruído, quer estímulo, quer dopamina. E o algoritmo, esse parasita tão elegante, entrega. No fim, o que temos é uma mente antiga tentando sobreviver num mundo que grita 24 horas. Uma espécie que aprendeu a dominar o átomo, mas ainda se apavora com o escuro. E talvez o verdadeiro progresso não seja mais tecnologia, mas menos histeria. Porque quem aprende a suportar o vazio do não sei se torna imune ao apocalipse de cada dia. O medo sempre vai existir, minha jovem centelha. Mas a diferença entre você e o homem medieval é simples. Ele temia o céu. Você pode aprender a olhar para ele. O templo digital e os novos profetas. O templo mudou de endereço. Saiu das montanhas e entrou no 5G. Hoje o altar fica na palma da mão. E o sermão vem com vinheta e patrocínio. O novo profeta não usa túnica, ele usa um ring light. Fala pausadamente, com um olhar messiânico e trilha sonora que mistura suspense e iluminação divina. Ele promete revelar o que eles escondem, denuncia o sistema e vende o medo como se fosse esperança embalada a vácuo. E cada notificação é uma pequena missa, onde a fé se mede em comentários e o amém vem em forma de like. A genialidade desses caras é que eles não pedem mais devoção, pedem engajamento. Eles entenderam que os antigos nunca souberam medir, que a atenção é a nova alma. E nesse mercado espiritual de dados, cada minuto que você passa assistindo é um dízimo pago no algoritmo. O culto é portátil, acessível e até democrático. E eu diria até também completamente manipulável. A heresia agora é deslizar para cima antes do vídeo acabar. O dogma fica até o final, porque o que vem aí vai mudar tudo. Esses pregadores digitais se vendem como rebeldes contra o sistema, mas vivem de repetir a mesma ladainha travestida de revelação. Eles não querem que você saiba, a verdade está sendo ocultada. Prepare-se para o que vem. É sempre o mesmo roteiro. Uma pitada de paranoia, uma colher de espiritualidade genérica e um toque de pseudociência para dar textura. O medo, claro, é o tempero principal. E o mais irônico é que o discurso é de libertação, mas o efeito é totalmente o reverso. É um verdadeiro cativeiro. A liberdade vendida é só uma gaiola com decoração mística. Enquanto isso, os seguidores, fiéis do caos, lotam os comentários, formando pequenas congregações digitais que repetem o mantra da suspeita. Eu despertei. Finalmente alguém disse a verdade. Isso explica tudo. Só que o que explica tudo geralmente não explica nada. Mas a sensação de pertencer é viciante pra cacete. O cérebro prefere estar errado em grupo do que certo sozinho. Por isso o medo coletivo é tão lucrativo. Ele dá sentido à solidão moderna. E o profeta sabe disso. Ele não vende informação, na verdade ele vende pertencimento. O sistema Atlas observa o cosmos, mas os influenciadores do apocalipse observam você. Cada segundo de hesitação é analisado, cada medo é catalogado, cada clique é oferenda. É um templo sem teto, mas com câmeras por toda parte. O Deus moderno não é onipresente, é onisciente por contrato de privacidade. E a grande ironia cósmica é que quem grita acorde, desperte, é quem mais dorme dentro do próprio sermão. A rebeldia virou estética, o ceticismo, produto. O pensar por si mesmo agora vem em e-book de pré-venda. A fé sempre foi um reflexo daquilo que mais tememos. Hoje, o medo de ser enganado é o novo inferno, e acreditar em qualquer coisa é o novo céu. O homem moderno não quer salvação. Ele quer notificação. Ele quer sentir que participa de algo épico, mesmo que aquilo seja falso. E o profeta digital entrega exatamente isso. Transcendência com interface intuitiva. O apocalipse virou experiência de usuário. Mas o templo digital tem uma falha. Ele depende da tua atenção para existir. Se você fechar o aplicativo, o profeta desaparece e é um milagre reverso. A crença que se apaga com toque. E talvez aí esteja a tua liberdade, centelha.
Perceber que o inferno algorítmico só existe enquanto você o alimenta. Quando o seguidor se cala, o falso messias perde o púlpito e o silêncio volta a ser sagrado. Guia prático de sobrevivência ao fim do mundo. Versão de testes. Fica tranquilo. O mundo acaba toda semana. A diferença é que agora o apocalipse vem com trilha sonora, cortes dinâmicos e patrocínio. E para não virar figurante na próxima live do fim, eu te trouxe um guia prático de sobrevivência versão beta. Não é nada místico nem científico demais, é só uma coletânea de conselhos de quem já clicou em todos os vídeos urgentes e sobreviveu para contar piada. Primeiro passo: não compartilhe o que te faz suar de medo. Se o vídeo te deixou arrepiado, é marketing emocional puro e não revelação cósmica. Informação de verdade não precisa de trilha de suspense, só precisa de dados. Mas a verdade é tímida e o pânico carismático. E a internet sempre escolhe o carisma. Segundo passo: desconfie de quem se diz acordado, desperto demais. Gente realmente desperta não precisa te convencer de absolutamente nada, ela te deixa em paz. Quem grita que despertou costuma estar sonhando muito alto. É o delírio da superioridade espiritual, agora com o microfone. E o pior, funciona. O ego humano ama a sensação de estar um degrau acima da manada, mesmo que o degrau seja de isopor. Terceiro passo: olhe para o relógio. Se a revelação veio com contagem regressiva, não é profecia, é campanha. Toda urgência vende. Toda catástrofe tem prazo de validade e o kit de sobrevivência incluso. O medo é o único produto que se renova sozinho. Quarto passo: quando alguém disser "ninguém tá falando disso", acredite e, papo reto, agradeça. Tem um motivo para ninguém tá falando, provavelmente não é verdade. A teoria do "eles não querem que você saiba" é o disfarce mais preguiçoso do século. É a versão digital do "minha tia sonhou com essa porra". Quinto passo: aceite a porra do tédio. O mundo não é a merda de um trailer do filme do Michael Bay. Às vezes um meteoro não vem, a profecia falha, a vida segue com boletos e café morno. É chato, eu sei, mas o tédio é o preço da sanidade, porra. Esse guia é a versão beta porque amanhã o algoritmo muda e o medo atualiza. Sempre vai ter um novo apocalipse e uma nova voz grave dizendo "prepara-te". E milhões prontos para entrar em pânico por esporte. O truque é muito simples: observa, respira, ironiza. Quando o profeta disser que o mundo vai acabar, pergunta o horário exato. Se ele gaguejar, é golpe. No fim, sobreviver ao fim do mundo não é questão de bunker, é questão de filtro. O caos não precisa ser silenciado, ele só não precisa ser seguido. A calma ainda é o maior ato de rebeldia. E se o apocalipse vier mesmo, pelo menos você chega lúcido, de café na mão e rindo da thumbnail. O dia que o mundo não acabou. No fim, jovem centelha, o apocalipse deu bolo. O céu piscou, a internet gritou e nada. Nenhum meteoro rasgou a atmosfera, nenhum portal dimensional se abriu, nenhuma inteligência artificial pediu demissão da humanidade. Só o silêncio. Um silêncio quase constrangedor, desses que fazem o feed parecer entediado. O mundo não acabou, e talvez seja justamente por isso que tanta gente ficou decepcionada. Afinal de contas, o fim é empolgante, o cotidiano não. A calmaria não dá visualização, a normalidade é péssima para o engajamento. Mas talvez o verdadeiro fim do mundo seja esse, a incapacidade de lidar com o tédio. A mente moderna, acostumada a viver em trailer de catástrofe, entra em abstinência quando nada explode. É por isso que o algoritmo precisa te lembrar a cada 5 minutos que algo está prestes a ruir. Não por maldade, mas por medo de te perder. O pânico é o lubrificante do sistema. O apocalipse é só uma desculpa para você continuar rolando a tela. E o céu, coitado, ele segue lá, indiferente, pouco se fudendo pra gente e rodando seu próprio algoritmo desde o começo dos tempos. O mais irônico de tudo que eu falei aqui é que no meio dessa pressa por catástrofes, a humanidade esqueceu o prazer de não entender. Esqueceu que o mistério não é uma falha no sistema. É o próprio sistema, que há poesia em não saber, que há beleza em olhar o cosmos e sentir o desconforto da própria pequenez. O universo não tá mandando sinais, ele só existe e quer mais que você se foda. E talvez o sentido da vida não esteja em decifrar o enigma, mas em aprender a conviver com ele sem surtar. A luz que nasce do vazio não é a que grita, é a que observa. Ela não promete salvação, promete consciência. É a centelha que escolhe olhar o caos sem se queimar com ele. E se existe algum tipo de despertar nisso tudo, é perceber que o fim do mundo sempre foi uma metáfora mal interpretada. O verdadeiro apocalipse não acontece fora, ele acontece dentro, quando você para de pensar por conta própria. Então guarde isso aqui.
Enquanto houver dúvida, o mundo continua. Enquanto houver gente disposta a respirar antes de compartilhar, ainda há esperança. O caos não vai embora, mas a tua relação com ele pode mudar. E quando o próximo profeta anunciar o fim, você já vai saber. O mundo acaba todo dia para quem vive com medo. Mas, para quem escolhe pensar, ele recomeça, com menos barulho, mais lucidez e uma lanterna acesa no meio da timeline. A gente vê no próximo mergulho, minha pequena centelha, e lembra, não é o fim do mundo, é só mais um dia normal na Terra. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que você ama. E se você precisa de acompanhamento psicológico, me chama no número que vai estar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. É isso. Muito obrigado.